É pecado ou não é o cristão votar no Bolsonaro? Claro, como você está falando de cristão, usa-se o termo pecado, que Deus não vai impor leis legalistas aqui que põe a gente na cadeia, que criminaliza, né? Como se trata de cristianismo, naturalmente é questão espiritual, então se trata de ser pecado ou não. Então, o tema do vídeo é pecado ou não votar no Bolsonaro? Esse aqui, gente, é a segunda parte daquele vídeo que nós fizemos sobre tantas perguntas que a gente recebe, né? Eu, como evangélico que sou, e não voto no bolsonarismo, não voto nessa bandeira Deus, Pátria e Família. Então é cheio dessas perguntas, muitas vezes canalizando, admirando. Nossa, você não vota? Mas você não é crente? Enfim, né? E como fez lá na convenção do PT, né, para a vereadora de Goiânia aqui, a Ava Santiago, né, e para mim também aos montes, e creio que para todo mundo que não vota no Bolsonaro, é sempre esse show de perguntas e admiração, né? Como pode o evangélico não votar no Bolsonaro? Como se ser evangélico tivesse que votar. Só que na verdade o comentário do vídeo é o oposto. Pode um evangélico, ou melhor, um cristão, pode, não é nem cristão, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que respeita os princípios cristãos votar no Bolsonaro? Vou mais além. Pode uma pessoa civilizada votar no Bolsonaro? Então a pergunta vai ao contrário, né? Seria a pergunta reversa. Pois bem, gente, então aqui vai a segunda parte do vídeo, né, que nós vamos responder agora. No primeiro vídeo nós falamos sobre o fato de tanto a direita quanto a extrema-direita nortear completamente os princípios anticristãos, é completamente contrário aos princípios bíblicos, quando a Bíblia recomenda para a gente cuidar do pobre, né, da viúva, do órfão, do necessitado, do estrangeiro e por aí vai, da comida para o faminto, né, e por aí vai. Então nós mostramos nesse vídeo sobre o desejo, a visão, o propósito de Deus para conosco, para com a pessoa que quer servi-lo. O que é que ele tem que fazer? O que é servir a Deus? É eu manter um monte de preceitos, de regrinhas? Não é. É eu amar o próximo. Tudo gira em torno de amor. Ainda mostrei lá ainda. Tudo gira em torno de amar. Quando você ama, você vai preocupar com a barriga do outro, não com a bunda dele. Você vai preocupar com o que ele tem dentro da barriga, não com o que ele faz com a bunda dele. Desculpa o termo, tá, gente? Mas acho que ficou bem conveniente. Isso aí. Então Deus, ele não está preocupado com outra parte, é a sua barriga, é a sua vida, é a sua saúde, né? Quando eu digo barriga, eu estou falando de fome, né? Saciar a fome das pessoas, enfim. Então está preocupado com o seu bem-estar, naturalmente. Então há essa disfunção completa, né? Essa disrupção aí, se é que o termo eu usei o termo correto, né? Disrupção, é isso mesmo. Há uma disrupção aí patente entre a direita e os princípios cristãos. Mas hoje eu quero falar sobre um outro ponto, que pelo qual eu diria para você que sim, é pecado. É pecado uma pessoa votar no Bolsonaro. É pecado. E claro, uma pessoa civilizada também vai cometer um pecado contra os princípios civilizatórios do mesmo tamanho, né? Uma pessoa que é civilizada votar num cara igual o Bolsonaro. Mas eu quero, nesse vídeo, retratar, me fugiu a palavra aqui, né, que eu queria dizer. Eu quero retratar os princípios cristãos, como cristão que é, né? Como cristão, se é pecado, os princípios que ferem o cristianismo. Não bastasse tudo aquilo que a gente falou no vídeo passado, sobre, né, como eu acabei de mencionar, tem também outros princípios que também ferem, porque quando você vive o amor, além de você fazer o bem, você também não pode fazer o mal. E esse movimento do Bolsonaro, além deles omitirem fazer o bem, não é a bandeira deles fazer o bem, é a bandeira deles fazer o mal para a sociedade. É a bandeira fazer o mal. A bandeira Deus, Pátria e Família é a bandeira de Adolf Hitler, a bandeira de Mussolini, que surgiu de uma junção de duas correntes muito fortes. Primeiro é a corrente eugenistas, que é um sentimento racista que norteia todo o Ocidente, e norteia até hoje, é muito forte.
até hoje, que é um pensamento que acredita que o negro naturalmente ele é inferior. Ele é inferior. Naturalmente. Ele seria tão inferior que ele seria tipo um elo entre a raça humana e o mundo animalesco. Tão inferior que o negro é. Tá? Chegaram até a fazer tratamentos de sífilis nos Estados Unidos, onde eles escolheram lá alguns negros jovens doentes. E o número alto. Isso aqui, gente, é um escândalo. Isso aqui é um escândalo. Então, escolheram eles para fazer um tratamento, mas só que um tratamento sem tratamento, para ver qual o processo evolutivo da doença, sabe? É claro que para a sociedade, nós que estamos aqui, isso é muito bom, né? Opa, descobriu agora como que é a evolução da sífilis, como que ela funciona. Nós temos esse conhecimento, mas a custa de quê? A custa de uma imoralidade, a custa de uma indecência, de uma excrescência, de uma imoralidade, de uma coisa absurda, que é usar pessoas, né, como cobaias aí de um experimento tão grave quanto esse, e acima de tudo sem o consentimento, enganando eles. Então deixaram aqueles negros ali, como eram negros, eram gente inferiores, né, segundo a visão deles, em observação até morrer de velho para ver o que a sífilis ia fazer. Aí foi aí que descobriu que a sífilis pode ficar incubada numa pessoa por 20, 30, 40 anos. Foi a partir dessa pesquisa imunda, nojenta. Então, o que eu quero dizer com essa pesquisa? O quanto a eugenia, né, o racismo é forte aqui no Ocidente. Ele é patente em todos os segmentos. Vocês podem ver que nós, os ocidentais, somos as pessoas de bem. Os orientais é tudo do mal. Os Estados Unidos, seu ditador do mundo, ok, tá tudo bem, porque eles são civilizados. Agora a China, pelo amor de Deus, gente, é um absurdo. A China é gente inferior, é gente que não tem ideia, é gente do mal. Deu para entender? Que está impregnado em todos os segmentos. Vê aqui os comentaristas das nossas televisões, eles coadunam, eles conestam esse pensamento de que realmente a China é um perigo, a Coreia do Norte é um perigo, o Irã é um perigo, a Arábia Saudita não é um perigo para a sociedade porque é nosso aliado, mas o Irã, pelo amor de Deus, é um perigo, a Coreia do Norte é um perigo, mas nós, e no caso principalmente os americanos, não, eles não é um perigo para a sociedade porque eles são pessoas civilizadas. Então deu para entender que o racismo ele está impregnado no mundo ocidental? Então, isso aqui leva a todos esses absurdos que nós estamos dizendo aí. Então, esse movimento que eu estou dizendo, o racismo, a eugenia, né? Que a eugenia é um racismo cientificizado. É como cientificar uma ideia qualquer para embasar, para dizer que é correta. Então, eles usaram a ciência para justificar o racismo e criaram então essa pseudociência que Galton, em 1883, deu o nome de eugenia. Então, assim, nós somos aí um movimento racista e a eugenia aqui continua forte. Nomes fortes da nossa literatura, como Monteiro Lobato, ele é eugenista, ele era racista. Quando vieram aquela galera toda lá, o John Rockefeller, que é o homem mais rico de todos os tempos, né? Teve aqui no Brasil e tantos outros, acho que o Henry Ford também, fundador da Ford, teve aqui para fundar o clube eugenista no Brasil em 1918, você vê, ontem, 100 anos apenas, né? O Monteiro Lobato estava lá junto e ele lançou até aquele livro sobre o presidente negro lá nos Estados Unidos, né? Graças a Deus não decolou, numa chuva de todas sequer que imprimisse ele. E tantos outros tratados racistas, eugenistas que o Monteiro Lobato lançou. Vocês podem ver até o próprio sítio do Pica-Pau Amarelo, por mais que eles tenham feito um trato aí, tirando termos absurdos, mas lá tem sim muitos tratos lá que é de um racista, é nega beiçuda, desculpa o termo, gente, é ruim falar, eu só estou dizendo que ele escrevia, né? Que inclusive ele compôs o livro que é a base daquele programa lá que tinha no passado aí, o sítio do Pica-Pau Amarelo na Rede Globo.
Eu livro-se do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A literatura do sítio. Então, é muito forte a eugenia. Então, essa linha de pensamento, ela entrou em coadunação, ela entrou em conformidade com o pessoal que odiavam os judeus. E tinha um ressentimento muito grande contra os judeus. Eu não vou entrar no mérito se eles estão certo ou errado, não é essa a questão. A única coisa que eu vou dizer é que é errado você matar uma pessoa por pertencer a uma raça. Isso é racismo. Você pode condenar um judeu por ele estar cometendo erros, mas nunca por ser judeu. Você pode condenar um palestino porque ele cometeu um erro, não por ser palestino. Você pode condenar qualquer pessoa pelo crime que cometeu, não por ser de uma etnia ou de uma raça. Mas eles criaram ódio aos judeus. Qualquer judeu se tornaram objeto dessa ira, dessa raiva, desse ódio desse povo. Então, esse povo é o mesmo povo que acreditava na superioridade da raça branca, da raça ariana, da raça germânica, da raça europeia, né, como um todo. São os mesmos que odiavam os judeus também. Então, no afã de jogar a população contra os judeus, mais ainda, para justificar o intento deles contra os judeus, então eles criaram aquela ideia de que os judeus são comunistas, que os judeus são globalistas. Tem até os livros, vocês podem ler, tipo Os Protocolos dos Sábios de Sião. Eu não acredito que aquele livro é verdadeiro. Ali para mim é uma fake news, uma mentira, até mesmo porque o propósito dos judeus, segundo o que eu vejo, ali era outro. Mas eu não vou entrar no mérito se os judeus estão certos, estão errados, não é essa a ideia. Aqui eu quero dizer que o propósito deles era matar os judeus, era assassinar os judeus. Então, eles lançaram aquele livro lá, Os Protocolos do Sábio de Sião, explicando que os judeus eram comunistas. Então, segundo a concepção deles, os judeus eram comunistas, queriam implantar um globalismo no mundo, né? Porque eles estavam em todos os países, então eles queriam dominar o mundo inteiro. Também que eles queriam implantar o comunismo no mundo, como meio deles dominar o mundo. E para isso eles queriam implantar o comunismo nas universidades e também destruir o princípio familiar, destruir a família e destruir o cristianismo também, e a cultura ocidental como um todo. Segundo eles, o intento dos judeus era esse. Então, começou a surgir partidos no mundo inteiro com esse pensamento. Aí começou a surgir os pogroms, né, que era aquele extermínio de judeus aqui e acolá. E começou a surgir partidos no mundo cuja bandeira era extermínio de judeus. Via de regra, eram partidos ultranacionalistas, até mesmo porque aí está o choque. O judeu estava em todos os países, ele não tinha uma nação, ele era internacionalistas. E eles então defendiam o seu próprio país contra os judeus, se passando por ultranacionalistas. Eram pessoas ultraconservadores e foi criando esse partido do mundo inteiro. Cada país desenvolvendo o seu partido a seu modo, mas tudo sob essa bandeira. E esses partidos todos tinham um lema: Deus, pátria e família. Inclusive, gente, interessante que, como eles tinham ódio aos judeus, eles queriam assassinar os judeus, mas não eram só judeus, porque era o mesmo grupo que odiava os judeus, mas também eram racistas. Então eles queriam exterminar os negros. Não é exterminar na África, é exterminar os negros nos seus países. Os negros estavam contaminando o sangue, como bem disse agora aqui o Trump, né? Falou esses dias atrás aí que os imigrantes estão sujando o sangue americano. E eles diziam isso, que os negros desses países estavam sujando o sangue desses países. Então, desses países deveria se exterminar os negros por ser uma raça inferior, não podia estragar a excelência da raça branca superior. Então, eles queriam exterminar os judeus porque eles odiavam os judeus por questões econômicas, incluíram os judeus nessa escala de raças inferiores, não sei porquê, até mesmo porque os próprios livros deles, você vai ver que eles exaltam os judeus. Condenando os judeus, condenam exaltando. Mas eles incluíram que os judeus eram uma raça inferior. E também queriam exterminar tudo quanto é raça inferior. Os negros, os eslavos. Aquele ataque da Alemanha na Segunda Guerra Mundial para o leste, porque eles achavam que os eslavos, por serem inferiores, não mereciam aquelas terras
aquelas terras tinham que ser para os alemães, que era uma raça superior. Eles mereciam aquelas terras. Então por isso que ele atacou para invadir, para distribuir com o povo ariano, o povo superior, o povo puro, certo? Então, os eslavos também eram pessoas inferiores, inclusive eslavos vêm de escravos, certo? Ou seja, uma raça, do ponto de vista da eugenia, completamente inferiorizada mesmo e tem que ser escravizada mesmo, assim como o negro tem que ser escravizado. Então, a partir daí que levantou essa bandeira Deus, Pátria e Família, né? Como bem tem aqui no Brasil, né? Vários movimentos, e perdura até hoje, né? O Bolsonaro usa até hoje, ele permanece nessa mesma ideologia. Então, o resultado que nós sabemos disso é que tantos negros morreram nos Estados Unidos, tantos judeus morreram no domínio alemão, e fora do domínio alemão também. O ódio deles aos judeus era patente no mundo inteiro. Eu até guardei aqui uma só um minutinho. Me permita eu só pegar aqui aí, peguei aí. Eu já postei em outros vídeos, mas só para vocês verem que também aqui no Brasil existia muito forte. É a Associação Brasil Livre. Não sei se o movimento Brasil Livre se espelhou nessa associação aí, né, que o nome é o mesmo. Mas olha aí, tá a suástica nazista. Tá a suástica nazista aí, né? Do fascismo. No caso que é a suástica do fascismo na Alemanha, que é o nazismo, e tal, dizeres Deus, Pátria e Família. Aqui tá Deus, Família e Pátria, a mesma coisa. Isso aqui é da cidade de Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. Aqui eles estavam pedindo exatamente para barrar a entrada de judeus aqui no Brasil. Isso é nos anos 30. Nos anos 30 para 40, não sei a data correta. Aqui está a data da Decreto-Lei de 38, então eu imagino que seja depois de 1938, né? Imagino que seja. Me faltou ver essa data aí, mas eu creio que sim, é depois. Mas é no período que Getúlio Vargas era o presidente ali, o Oswaldo Aranha era o ministro das Relações Exteriores, então é entre 38 aí e 43, por aí. Ou menos. Essa faixa aí. Você vê, eles pedindo aqui para barrar a entrada de judeus aqui no Brasil. Olha aí, Deus, Pátria e Família. Olha a suástica aí. Então, essa aí é a bandeira desse movimento. Então, e nós sabemos o que eles fizeram, tanto de judeus que eles assassinaram, tanto de negros, tanto de eslavos, não só negros, mas eles, por serem ultraconservadores, também eles assassinaram homossexuais e aos montes. E como eles eram eugenistas, acreditavam na segregação racial e também na segregação como um todo, aquela pessoa que era doente, aquela pessoa que tinha uma doença mental ou qualquer coisa que não deixava ele produtivo, então tinha que morrer. Porque, como vocês podem ver, eles colocam o Estado acima de tudo. É a Alemanha acima de tudo, Itália acima de tudo, Brasil acima de tudo. Essa é a bandeira deles. Não é a sociedade, é o Estado. Então, se a pessoa não produz para o Estado, ele se torna um peso para o Estado. E como o Estado que é o mais importante, essa pessoa é só um número que compõe o Estado, ele tem que morrer. Até mesmo porque ele não faz parte do Estado. Ele é meramente um ser que, se ajudar o Estado, tem o direito de sobreviver. Não é nem de ter riquezas, ele tem o direito de sobreviver. Se ele não ajuda, ele tem que morrer, porque ele é um ser que não tem utilidade nenhuma. Então ele tem que morrer. Eles matam. E como eles acreditam, né, que uma pessoa que tem problema, seja mental ou físico, não produz, então eles matam essa pessoa. Hitler matou muita gente, né? Vocês podem ver que o Bolsonaro, quando ele foi lá naquele... Me fugiu o nome agora... Aquelas terras que os negros faziam para fugir, vocês sabem aí, deixa nos comentários aí para que eu lembre. Me fugiu agora os nomes. Quilombo, verdade, Quilombo. Quando o Bolsonaro foi lá naquele Quilombo, ele saiu dizendo que lá tinha um negro que já pesava não sei quantas arrobas se pesa animal, que não prestava nem para procriação. A atitude completamente animalesca, né, que os escravocratas faziam com
os escravos ali para um homem forte, que daria conta de trabalhar, ficar com as mulheres negras para que seus filhos fossem fortes igual a eles. Uma atitude completamente animalesca, tratando seres humanos como animais, né? Aquilo que o Bolsonaro falou é a ideologia que está por trás aí da bandeira Deus, Pátria e Família. E então, em suma, gente, alguém tem dúvida de que é contrário a Deus em tudo essa bandeira Deus, Pátria e Família? Alguém tem um pingo de dúvida que é pecado? É pecado. É pecado. São princípios completamente contrários a Deus. Deus não quer que eu seja inimigo de um judeu porque ele é judeu. Deus não quer que eu assassine um negro porque ele é negro. Que eu mate um eslavo, extermine a raça eslava porque são eslavos. Deus não quer que uma pessoa que tenha problema mental, o Estado mata ela porque ela tem problema mental. Nós temos que cuidar. Então, vocês podem ver, um homossexual, porque ele tem essa escolha, ele não pode, ele não tem o direito de viver. Parei, tem que ter nem direitos iguais. Enfim, eu não vou nem falar de direito de viver, não pode. Não pode, nem ser um cidadão de segunda classe já não pode. Tem que morrer. Sendo que, na verdade, o direito dele é o mesmo, ele paga imposto igual todo mundo, a vida íntima dele é problema dele, ele faz o que ele quiser. Né? Mas não, nem o direito de viver ele tinha. Ser homossexual tinha que morrer. Então, gente, não tem dúvida, só quem não conhece a Bíblia e não conhece Deus que ainda apoia esse movimento. É pecado. É pecado peremptoriamente, não tem dúvida que é pecado esse movimento. Votar no Bolsonaro é pecado. É claro que minha mãezinha, que morreu apoiando esse movimento, ela faleceu esse ano, que Deus a tenha, não é porque é minha mãe, mas ela é uma pessoa ignorante, que não tinha conhecimento, e tantos outros, até pastores que apoiam, muitos pastores apoiam por ignorância também, padres apoiam por ignorância, por não conhecer. Eu acredito que Deus não vai punir essas pessoas, é uma visão minha. Agora, deixando de lado essa exceção aí, eu não tenho dúvida, gente, é pecado votar no Bolsonaro, é pecado sim defender essa bandeira Deus, Pátria e Família. Não tenha dúvidas, é pecado. Agora, a pessoa que apoia isso, não conhece Bíblia, não tem como. Não tem como você conciliar as duas coisas, é impossível. É impossível, tá? Então, decididamente, para resumir, sendo enfático e redundante e repetindo, sim, é pecado, porque esses princípios são todos contrários a Deus. Deus não quer que eu mate um palestino porque é palestino, Deus não quer que eu mate um judeu porque é judeu, Deus não quer que eu mate um alemão porque é alemão, Deus não quer que eu mate um americano porque ele é americano, um negro porque ele é negro, enfim, são ideias completamente contrárias a Deus. Mas também, gente, do ponto de vista civilizatório, é uma aberração. É uma aberração. Gente, nós temos que ter nojo daqueles deputados que defendem esse movimento. Nós temos que ter nojo. Nós temos que lutar unha e dente para combater esse movimento, porque é nojento saber que no nosso parlamento tem pessoas que defendem um absurdo desse, uma bandeira, um lema tão nojento como esse, que é Deus, Pátria e Família. Depois de tudo que eu falei e mostrei, eu posso citar livros aqui para vocês, para quem quiser acompanhar. Só buscar aí, tem os protocolos, sabe, Sião, tem o Judeu Internacional, tem a Minha Luta, o Mein Kampf, né, de Adolf Hitler, tanta coisa. Então, assim, é pecado e é nojento. Do ponto de vista humanístico é nojento e do ponto de vista cristão é pecado sim. Então, não tenha dúvidas, cristão de verdade não vota no Bolsonaro, não apoia esse movimento Deus, Pátria e Família. E aqui eu quero deixar uma palavra para nós que somos cristãos. Para você que é ateu, você não vai naturalmente acreditar em nada do que eu vou dizer do ponto de vista cristão. Mas você é humanista, do ponto de vista humanista, você tem todos os motivos para combater, né? Mas agora eu quero falar para quem é cristão. Eu, como um cristão, uma pessoa que pastoreio pessoas vamos dizer assim, são meus discípulos na fé, eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você apoia esse movimento, peça perdão a Deus. Eu não estou dizendo para você votar no Lula. Aqui eu não estou fazendo campanha política para o Lula. Eu estou dizendo para você olhar a bandeira do seu candidato. Olha a bandeira. Peça perdão a Deus. Nunca mais apoie esse movimento Deus, Pátria e Família.
porque isso aqui pode comprometer a sua salvação, tá bom? Pode comprometer a sua salvação, tá? Saia. Se o seu pastor apoia esse movimento, ele não é digno de ensinar nada para você. Não é. Ele não é digno de ensinar nada para você porque ele não tem conhecimento de nada ou ele nunca conheceu a Deus. Um dos dois. Então, você não pode parar para aprender com ele, para ser pastoreado por ele. Saia dessa igreja, tá? Saia dessa igreja. Se você quiser me acompanhar, nós vamos estar aí abrindo salas de bate-papo aí para a gente estar trocando ideias, interagindo. Mas saia. Não coaduna com esse movimento porque é pecado, tá bom? Nós falamos tanto, muito, mas tem coisas que não dá para ser sucinto, não dá para resumir, lamentavelmente, tá bom? Mas eu creio que é uma palavra importante para você que tem sede em servir a Deus, tá bom? Saia dessa igreja que apoia esse movimento, porque é um movimento satanista, é satanismo, é diabolismo esse movimento. Tá bom? Mas é isso aí, gente. Vamos estar juntos. Se inscreva no canal. Nos ajude a levar essa mensagem mais avante. E... deixa o like, né? Deixa o like, soma com a gente aí. Clique no sininho para você receber aí mais vídeos, né? O YouTube avisar você quando a gente lançar mais vídeos. Tamo junto aí. Passa pro seu amigo. Passa pro seu irmão que é bolsonarista. Passe para aquela pessoa que tem sede de Deus. Passe para aquela pessoa que tem vontade de agradar a Deus, que tem medo de perder a salvação. Passe para ele, tá bom? E eu conclamo vocês, claro, nós temos um governo que combate esse movimento, nós temos um governo que luta em matar a fome no Brasil. São bandeiras, gente. Você gostando do Lula ou não, são bandeiras que nós temos que apoiar. O Padre Júlio, nós temos que apoiar ele. Vamos estar junto nessa bandeira, lutando. Se você não gosta do Lula, não tem problema, não vote nele. Mas quando ele tenta matar a fome das pessoas, vamos estar junto apoiando. É fundamental isso, essa luta, tá bom? Deus abençoe a todos, estamos juntos aí e até o próximo vídeo.